A gente vai bater um papo hoje aqui sobre fé, né? Porque, na verdade, fé é algo fundamental para o cristão, para o crente. É impossível você ser um cristão que vive plenamente aquilo que Deus tem para você se você não tiver fé. E eu queria começar a nossa conversa hoje aqui fazendo uma pergunta para vocês, né? Imagina que Jesus chegasse aqui hoje e fizesse a seguinte pergunta para cada um de nós: seja feito conforme a tua fé. Como é que você ia se sentir se Jesus perguntasse para você hoje aqui agora: olha, seja feita conforme a tua fé? Você ficaria animado? Você ficaria feliz? Ou ficaria assim: caramba, será que eu estou crendo da maneira correta? Será que a minha fé que eu estou tendo agora, ela realmente é a fé que eu gostaria de vendo se tornar em realidade? E é interessante que Jesus ele fez essa pergunta, ele falou isso para muita gente ao longo dos relacionamentos dele. E é interessante que ele falou isso para pessoas de todos os tipos, para gente como a gente, pessoas que estavam passando por problemas, por situações que eu e você vivemos. E ele falava: seja feito conforme a tua fé. E a gente às vezes pensa que fé é só apenas eu acreditar, mas fé na verdade é você acreditar com confiança. É por isso que o tema da mensagem hoje, né? Bota aí no telão para a gente ver, cadê? Título? Opa! Não, isso aí é título. A fé que confia. Quando você pega a Bíblia judaica, a versão judaica da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, vocês vão ver que eles substituem a palavra fé pela palavra confiança. Em todas as vezes que a palavra fé seria mencionada, eles substituem essa palavra por confiança. Porque eu posso dizer que eu tenho fé, mas eu confio que realmente aquilo ali vai acontecer da maneira que eu espero. Muita gente tem uma fé burocrática, aquela fé que eu digo assim: eu acredito, mas você acredita confiando que aquilo que você está esperando vai virar realidade? A gente estava comentando há pouco tempo no nosso almoço de pastores sobre um livro que foi escrito há um tempo atrás por um autor cristão, que ele falava que ele começou a confiar que ele ia ganhar uma escrivaninha. E ele começou a descrever a escrivaninha. A escrivaninha ela vai ser de maneira maciça, ela vai ter pernas dessa maneira. Depois ele começou a imaginar a bicicleta que ele ia ter, ele começou a definir o modelo da bicicleta, como é que ia ser, e até que chega uma hora que ele fala o seguinte: a verdadeira fé, a fé que confia, é aquela que você começa a literalmente dar vida ao que você crê dentro de você, na expectativa de que aquilo ali vai surgir. Faz sentido para vocês isso, gente? Que aquilo ali vai virar uma realidade na sua vida. Então, você vai perceber que a expectativa que Deus tem da nossa fé é esse tipo de fé. Porque algumas das pessoas para quem Jesus falou isso, né, seja feito de acordo com a sua fé, você vai perceber que são pessoas que decidiram se posicionar de uma maneira que, mesmo que elas não tivessem as credenciais esperadas para que aquele milagre acontecesse, elas acreditaram que Jesus ele era poderoso para aquilo ali. Na verdade, é uma fé que nasce da confiança em quem Jesus é, da sua autoridade, da sua bondade, né? Do seu caráter, do seu amor. E eu quero mostrar para vocês hoje aqui algumas dessas histórias, algumas dessas situações onde a gente viu gente com essa fé. Eu quero mostrar para vocês como é que o encontro que essas pessoas tiveram com Jesus, na verdade, foram poderosas, e mesmo elas tendo maneiras diferentes de crer, mesmo elas tendo maneiras diferentes de colocar, mas todas elas foram marcadas por um coração que confiou. E o primeiro desses encontros que a gente vai ver está em Mateus 8, de 5 a 13, que fala de uma fé que acredita e confia em uma palavra de autoridade, que é a história do centurião. A gente vê nessa passagem, Mateus 8, de 5 a 13, que fala o seguinte, né? Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama,
paralisado e com dores terríveis. E Jesus disse: eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entres em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles fazem. Olhem que posicionamento que esse cara teve. Assim, eu não preciso que você vá lá. Eu só preciso, na verdade, de que você dê uma palavra. Gente, olha que fé. Eu só preciso de uma palavra. E aí, quando Jesus ouve isso, fica admirado e disse aos que seguiam ele: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus, mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Olha que interessante essa palavra: tal como você creu, acontecerá. É por isso que nós precisamos ter uma mentalidade. Quer que troque? Uma mentalidade. Oi? Tá melhor assim, gente? Ah, legal. Precisamos ter uma mentalidade de pessoas que verdadeiramente acreditam naquilo que você está crendo, que Deus é verdadeiramente poderoso para resolver. É uma fé sem restrições. É uma fé daquele que não vê qualquer tipo de impossibilidade como sendo maior do que Deus. A verdade é que todas as vezes que nós colocamos algum fator que nos limite a crer que Deus é poderoso para solucionar qualquer situação, nós estamos duvidando da onipotência de Deus. E a verdade é que esse tipo de situação aqui, que a gente vê que esse centurião colocou, ela fala de duas coisas importantes. Ela fala da onipotência e da onipresença. Ele começa a mostrar que para que a gente veja um milagre acontecer sobre as nossas vidas, nós não precisamos de uma unção especial, de um toque diferenciado de alguém. A gente não precisa de um rito, de um ritual para que aquilo ali se torne uma realidade. Nós só precisamos crer. E essa crença, ela começa no nosso coração. Ela começa no nosso coração. Ela começa num coração alinhado com a palavra de Deus. Um coração que crê apesar das circunstâncias difíceis. Um coração que entende claramente que Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Que Ele pega qualquer situação que você considera insolúvel e Ele faz com que ela se transforme em uma bênção na sua vida. E olha que interessante, esse homem, ele era um centurião romano, um oficial do exército de ocupação, né? Ele era um estrangeiro, pagão, representante direto do império que oprimia Israel. Humanamente falando, o que ele era? Ele era o inimigo. E mesmo assim, ele se aproxima de Jesus com humildade e reverência. Ele não exige, ele não argumenta, ele não apresenta méritos. Pelo contrário, ele fala assim: eu não sou digno que você vá da minha casa. Mas ele reconhece a autoridade de Jesus quando ele diz: Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. Então, esse homem confiou tanto em Jesus, em quem Jesus era, que ele não precisou de toque nem de presença, só de uma palavra. Então, eu quero falar para você aqui nessa noite: entenda uma coisa. Se você está querendo ver um milagre na sua vida, você só precisa pegar aquilo que Deus já falou sobre você, aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida, e transformar isso em uma verdade para você. E você crer: Senhor, a tua palavra me basta. Eu não preciso de nada mais do que crer que você é poderoso e está disposto em me abençoar. E que você está disposto em solucionar o problema que eu tenho. Não é pela religião, não é por posição, mas pela confiança
limpa, direta que ele demonstrou. Esse homem, ele não era um crente. Ele não era, na verdade, nem sequer membro do povo de Israel. Mas é isso que Deus valoriza, aquele que crê nele. A verdade é que a fé não nasce, de quem tem tudo certo por fora. Ela nasce de quem enxerga que Jesus é por dentro. E quem confia na palavra de Jesus não precisa ver para crer. Ele crê, por isso que ele vê. Entenderam isso? Ele não precisa ver para crer. Ele crê, e é por isso que ele vê. Então você quer ver? Creia primeiro. Vamos mudar essa ordem que o mundo espera. E aí a gente vai para uma segunda situação, uma nova história. A história que fala de uma mulher com fluxo de sangue. E essa é uma fé que ela é ativada sem falar. A gente teve um que a fé foi ativada porque ele falou com Jesus e falou o seguinte: só preciso de uma palavra sua. E essa aqui, então, nem sequer falar ela falou. É o que está em Marcos 5, de 25 a 34. Coloca o seguinte: no meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Ela, além de gastar dinheiro, ela ainda piorou. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. O que é esse exemplo? É exatamente o que Jesus falou para o centurião. É o que ele coloca sobre esse posicionamento: tal como você creu, assim acontecerá. A verdade é que a história da mulher do fluxo de sangue, ela é a materialização dessa palavra de Jesus. Tal como você creu, assim acontecerá. E a gente vê que foi isso que ela viveu. E aí, no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Olha que interessante, tinha uma muvuca em volta dele. Um monte de gente. E aí os discípulos falam: cara, veja a multidão que aperta todos os lados. Como é que o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Olha que coisa poderosa. Na verdade, ele fala: eu senti que isso é o poder de mim. Então você começa a perceber que o que faz com que o poder de Jesus se manifeste não é uma palavra, não foi uma palavra dele, não foi um toque dele, foi uma crença. Então você, na verdade, tem o poder hoje de ativar o poder de Deus se manifestando na sua vida. Cada um de nós hoje tem o poder de trazer sobre as nossas vidas a manifestação do poder de Jesus sem uma palavra sequer, apenas através de um coração que crê, de um coração que confia, de um coração que realmente coloca a sua vida diante de Jesus, na certeza e na expectativa de que Ele se importa com você, de que Ele quer ver você ter uma vida abençoada, que Ele quer ver você ter uma vida vitoriosa, que Ele quer ver você ter uma vida saudável. E quando você acredita nele dessa maneira, você acredita no caráter dele, você acredita naquilo que ele é por você. Agora, olha que interessante, essa situação toda acontece em meio a uma outra história, que é quando Jesus estava indo para a casa, de Jairo, que tinha ido lá procurar ele e falou assim: a minha filha está doente, eu preciso que você vá lá, porque a minha filha está doente. Então você vê que naquele momento, Jesus ele é interrompido, ele para conversar com aquela mulher, para entender aquela situação, e essa interrupção ela não foi pequena não, ela foi um momento dramático. Você tinha multidão ao redor, você tinha Jesus parando tudo, perguntando quem foi que me tocou, ele tem um diálogo com essa mulher,
E logo em seguida, chegam para Jairo, no mesmo momento chegam para ele e falam assim, olha, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. E você vê que ele tinha acabado, Jairo certamente estava ali escutando aquela história toda. Fala assim, caramba, vamos embora, Jesus, eu quero ver se manifestar na minha casa. E de repente fala assim, acabou, Jairo, morreu, não incomoda mais o mestre. Você consegue sentir o peso dessa cena? Como é que deve ter sido o semblante assim? Morreu? Quando o milagre está acontecendo diante dos olhos de Jairo, ele recebe uma sentença de morte a respeito da filha dele. Enquanto alguém está sendo curado por confiar, ele é tentado a parar e desistir e aceitar o pior. Mas aí, gente, Jesus olha para ele e diz algo que carrega o espírito de tudo que a gente está falando hoje. Jesus, não explica, ele não discute, ele simplesmente diz, não tenha medo, apenas creia. A verdade é que uma das maneiras que o inimigo usa para tentar nos paralisar é através do medo, que é aquela sensação que a gente tem de que alguma coisa vai acontecer do lado ruim da história. E, na verdade, quando a gente tem confiança, quando a gente tem fé, a gente, apesar de saber que há um risco, a gente não deixa aquilo ali guiar a nossa jornada. A nossa jornada, ela é guiada pela nossa fé. E aí o que acontece? É como se Jesus falasse para assim, Jairo, não deixa o que você ouviu matar o que você está crendo. E eu quero falar para você hoje aqui, essa frase, não deixa o que te disseram, o que aconteceu, alguma circunstância, alguma comunicação que você recebeu, matar o que você está crendo. Não permita isso. Jairo, não interrompe a sua fé só porque a notícia mudou. E eu quero falar para você, não interrompa a tua fé hoje, apenas porque as notícias mudaram. Jairo, você viu a fé daquela mulher, ela acabou do que ela acabou de fazer. Então continua, cara, confia. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós. Tem horas que a gente, que Deus está agindo num lado e a gente tinha a expectativa que Ele estivesse agindo no outro. Deus age no negócio e vê uma notícia de uma perda. Eu, por exemplo, tive hoje uma situação muito complicada na minha casa. A gente estava cheio de planos para coisas para a gente fazer em casa e, de repente, acontece um vazamento de ontem para hoje que destruiu o quarto das minhas filhas. Literalmente, eu tive hoje que arrancar todo o piso do quarto quando eu saí do culto, porque a inundação, ela estufou todo o piso, inchou móvel e ninguém consegue descobrir de onde sai esse negócio. E eu já passei por isso antes, eu já tive, essa na verdade é a 4ª vez que a gente passa por isso. Eu até brinco assim, o que tanta água está querendo dizer? Acho que o Espírito Santo está derramando ali de uma forma tão grande que virou uma inundação. Mas o ponto é, eu vou desistir? Não, eu tenho que me posicionar de uma maneira assim, eu creio que Deus é poderoso para dar provisão para mim, para minha família, para que a gente faça algo melhor do que tinha lá antes. De repente, eu até veio assim na minha cabeça, acho que já que eu estava adiando fazer, ele falou assim, eu quero que faça logo. Então, vou mandar uma aguinha aí que é para já arrebentar tudo e você ser obrigado a fazer tudo de novo. Na verdade, é isso aí, sabe? Tem horas que o pessoal tenta colocar, já era, desiste, para de crer. Mas Jesus fala o seguinte, não temas, apenas creia. Porque a fé que confia, ela continua andando, mesmo quando tudo diz para você parar. E é interessante também que tem outras situações, que é quando você acha, na verdade, que Deus disse não. Tem situações que a gente pensa que Deus disse não. E essa foi a situação da mulher cirofenícia. Aquela mulher cirofenícia que fala em Mateus 15, 21 a 28, que ela se coloca numa posição que ela vai buscar Jesus e o que a gente entende é que ele disse não. Olha o que essa passagem fala para a gente. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava
veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Essa mulher estava o quê? Ela estava insistindo. Jesus, filho de Davi, me ouve. E ele calado. Jesus então diz à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. O que é que ele fez ali? Assim: você está fora. Você não faz parte do nosso grupo. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. E a mulher responde: Senhor, é verdade. Disse a mulher: no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus fala: mulher, sua fé é grande. Disse Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Olha que interessante. Essa mulher, ela era gentia, ela era uma cananeia, ela não fazia parte da aliança do povo judeu, mas mesmo assim chamou Jesus de filho de Davi, que era um título messiânico. Ela sabia quem ele era, ela reconhecia a identidade dele, e mais, ela confiava nele, mesmo sem fazer parte do grupo certo. Isso mostra que muitas vezes a fé ela é ativada em pessoas que necessariamente não são o que a gente chamaria de religiosos. Concordam? A gente vai ver que muitas vezes o que move Deus é a fé de um coração que não está ligado a rótulos, a títulos, nem a grupos específicos. Então nós podemos ver o poder de Deus se manifestando na vida de qualquer um, sim, na vida de qualquer um. Não há nenhum tipo de restrição de etnia, não há nenhum tipo de restrição com base em grupo religioso, nada impede o poder de Deus. Na verdade, a gente começa a entender que a fé que confia, ela não depende de posição, ela não depende de religião, ela nasce do reconhecimento do caráter de Jesus. O que essa mulher estava fazendo nessa situação, era reconhecendo o caráter de Jesus, reconhecendo que ele era poderoso, que ele era misericordioso. E aí a gente vê um aspecto muito interessante, é que ela teve uma fé que suportou o silêncio sem perder a esperança. Quantas vezes a gente vê pessoas desistirem diante do silêncio de Deus? Não estou ouvindo Deus, não estou ouvindo nada, então eu vou fazer do meu jeito, vou dar o meu jeito. Ou Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Na verdade, a gente começa a entender que muita gente pensa que o silêncio de Deus está associado à rejeição. Eu já pensei assim, tá? Eu já tive a minha crise com Deus. Eu já escrevi para Deus uma carta, onde eu escrevi tanta besteira, que eu agradeço a Ele pelo amor dele. Mas eu coloquei coisas lá do tipo: você não gosta de mim, você gosta mais dos outros do que de mim. Eu coloquei todas as mágoas que eu estava tendo no momento em uma carta que eu escrevi para Deus. E é interessante que a gente teve uma situação em casa que um dia, a gente orando, Karine teve lá um dos downloads dela, né? E eu faço a brincadeira que eu falo que eu tenho com Deus uma linha de escada, e a Karine tem uma fibra ótica de alta velocidade dedicada, né? E aí o download é mais rápido. E foi engraçado que nesse download que ela teve, ela fala assim para mim: Deus mandou falar uma coisa para você. O que é? Diz para ele que eu amo ele. Primeira coisa, eu falei assim, porque eu precisava, naquele momento, escutar que ele me amava. E ainda falou assim, naquela situação dele, que ele viveu assim, assim, assado, que ela não sabia, eu estava lá com ele. Eu estava lá com ele. E eu comecei a ver ele assim, realmente, Deus, ele se importa. Na verdade, o que ele estava fazendo era me preparando para coisas que eu ia viver. Às vezes a gente tem que entender que Deus, ele quer que a gente seja preparado para determinadas situações. Eu tive uma experiência muito curiosa com Deus sobre isso.
Eu estava um dia, tinha acabado de correr, estava caminhando, e ele falou uma coisa para mim. Ele me mostrou o porquê que uma coisa que eu queria que tivesse acontecido 3 anos, na verdade nem 3, 5 anos atrás, naquela época, eu queria que tivesse acontecido lá naqueles 5 anos atrás. E não estava acontecendo, estava começando a acontecer naquele momento. E ele falava para mim: Jorge, o tempo Cronos, o tempo do relógio, é o tempo da sua vontade e da sua necessidade. Mas o meu tempo, o tempo Kairos, é o tempo do coração preparado para lidar com a oportunidade. A gente fala muito de que o tempo Kairos é o tempo da oportunidade, mas acima de tudo é o tempo de você estar com o coração preparado para lidar com a oportunidade que Deus tem para você. Então aquilo que às vezes a gente pensa que é um silêncio, não é um silêncio. É um processo de preparação para que a gente possa lidar com o que Deus está chamando a gente para viver. Amém, gente? Faz sentido para vocês isso? Aí a gente vê que essa mulher, voltando a ela ficou ali. Ela ficou esperando, ela ficou crendo, ela não interpretou esse silêncio como abandono. Ela confiava tanto no coração de Jesus, mesmo sem ouvir nada, que ela permaneceu. E esse aspecto do permanecer é isso. É quando você recebe uma promessa e que Deus só fala para você assim: só creia, fica na tua. Não sai da posição que eu te coloquei. Porque o que o mundo mais tenta fazer com você é te tirar da posição que Deus quer que você esteja. Ele o tempo inteiro quer te levar para uma posição de preocupação, de desespero, de agonia. O mundo sempre tenta colocar você na posição de cheque. E Jesus sempre quer colocar você numa posição de segurança. A verdade é que a fé que confia, ela continua, mesmo quando ela não ouve resposta. Porque esse silêncio de Deus, gente, nunca significa ausência de cuidado. Pode guardar isso no seu coração, tá? E você vê que, quando ela fala que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos, para ela, a migalha de Jesus já era mais do que o suficiente para resolver o problema da filha dela. Olha que fé é essa, gente. Fala assim: eu só preciso de uma migalha tua. Já parou para pensar nisso? Alguém fala assim: ó, eu não quero prato não, tá? Eu só quero uma migalha, que essa migalha é suficiente. Gente, isso é uma fé poderosíssima. E ela teve uma fé que viu bondade por trás do teste. Jesus falou coisas duras, disse que o pão era dos filhos, mas ela não se ofendeu, ela não se retirou, porque confiava no caráter de Jesus mais do que na lógica da situação. E muitas vezes a gente vê situações que as pessoas elas se retiram porque elas se sentem ofendidas, quando muitas vezes Deus coloca diante delas situações que levam ela a um confronto. E a gente precisa ter esse coração humilde. A verdade é que a gente vê que a soberba é um dos grandes problemas da gente ver os milagres acontecendo nas nossas vidas. Gente, a fé confia, ela não depende de explicações lógicas. Ela não depende de mais nada a não ser quem Jesus é. Essa mulher teve uma fé que se submeteu com convicção, né? E o mais interessante, e como é que esse milagre acontece? À distância. Mais uma vez, a gente viu um milagre acontecendo à distância. Ele não precisou ir lá. Ela simplesmente viu o milagre se manifestar a partir dessa situação. E aí, um outro exemplo que a gente vai ter é sobre os cegos, né? Que começam a clamar por Jesus. Esse eu chamo do clamor, o clamor que vem da confiança. Um clamor que vem daquele que confia. Está em Mateus 9, de 27 a 31. 9, 27 até 31, que fala o seguinte, ó: depois Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Olha aqui, ó, outra situação. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Exatamente igual a mulher. Quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram dele e ele perguntou: vocês creem
que eu possa fazer vocês ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse: seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver Jesus. E Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam a fama por toda a região. Bem, a gente sabe que Jesus gostava do anti-marketing, né? Então você vê que esses homens, eles mesmo sendo cegos, eles já creram antes de ver. Eles estavam cegos ainda. Eles podiam ser cegos no modo natural, mas espiritualmente eles já enxergavam a cura deles. Eles já viam, eles reconheceram Jesus mesmo antes que os olhos deles fossem abertos. Eles viram com confiança antes de ver com a visão. E a fé que confia, gente, ela sabe quem Jesus é, mesmo no escuro. Mesmo quando você está na situação mais escura, mais sombria, você sabe que Ele está ali com você. Você sabe que Ele nunca vai te deixar. Ele sabe que Ele sempre está pronto para te resgatar. E quando esse tipo de fé clama, cara, o céu não hesita em responder, amém? Pode ter certeza disso. Esse é o tipo de fé que você vai ver que ela nunca vai deixar de ser atendida. Mas tem situações que a fé também é frágil. Eu dei aqui até agora para vocês exemplos onde a gente viu uma fé forte. Mas e quando a minha fé, ela se apresenta de uma maneira frágil perante Jesus? É o que acontece, né? É uma fé que confessa a sua fragilidade, que é o que acontece em Marcos 9, 21 a 25, quando o pai daquele jovem endemoniado, que os discípulos tentaram libertar ele, tentaram, não conseguiram, até que Jesus chega e Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Olha que interessante. Essa vírgula é interessante, né? Ajude-nos, se puder. Sabe que eu tenho um cara que para mim é uma grande referência, que é o Winston Churchill, né? Foi o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, e tem uma história interessante com ele sobre se puder, porque um autor mandou para ele uma carta, um convite, convidando ele para ir na primeira apresentação da peça que ele estava lançando, e ele mandou assim: prezado primeiro-ministro, tenho a honra de convidá-lo para a apresentação da minha primeira peça, tal. Leve um amigo, se tiver. Aí o Churchill responde assim: prezado autor, agradeço muito pelo convite, mas não poderei ir por compromissos que tenho. Irei na próxima, se houver. Né? Ele era muito espirituoso. E aqui é isso, né? Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. E Jesus responde: se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O que foi que provavelmente estava levando aquele cara a passar por aquele momento de dúvida da fé? Porque ele tinha procurado os discípulos de Jesus e não tinha dado certo. Então, no momento que ele começa a ver que um discípulo de Jesus não estava conseguindo resolver o problema, ele provavelmente começa a imaginar: será que ele também consegue? E até interessante porque os discípulos, eles vinham de uma experiência. Quando Jesus mandou eles 2 a 2, ele deu para ele autoridades sobre espíritos, para curar, para ressuscitar mortos, e eles voltaram com o maior sucesso. Conseguiram realmente ter uma excelente performance, digamos assim, ao usar aquela autoridade que Jesus tem. Aí, de repente, quando eles vão usar nessa situação aqui, não funciona. E aí começa a abalar, inclusive, a fé dos próprios discípulos, que depois perguntam para ele assim: Jesus, por que foi que a gente não
conseguiu libertar aquele menino? Jesus fala, por causa da pequenez da fé de vocês. Ele não coloca nada além disso. Algumas versões, né, falam, tem lá, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Só para vocês saberem que a parte jejum, ela está entre colchetes, porque aquilo ali não está em todos os manuscritos. Mas ele fala que aquele tipo de demônio só sai por oração, mas ele coloca claramente por causa da pequenez da fé de vocês. E a gente vê aqui, né, que Jesus ele não rejeitou a fé quebrada. Ele assim, meu irmão, sai de perto de mim. Tu está duvidando de quem eu sou? Você está duvidando de que eu sou poderoso? Não, Jesus não fez nada disso. Na verdade, porque a fé que confia de verdade, né, ela não é que se mostra forte, e é que se entrega com sinceridade. É aquela que, mesmo no meio de uma situação difícil, que a gente pensa que vai dar tudo errado, e que a gente tem até experiências que deu tudo errado, a gente decide continuar. Eu digo para vocês que o crente que quer viver o melhor de Deus, ele tem que ser resistente, resiliente, ele tem que ser alguém que está o tempo inteiro ali se mantendo firme diante das situações, na confiança que ele tem de que ele vai ser resgatado, na confiança que ele tem que ele é amado, na confiança no poder total de Deus sobre a sua vida. E a gente vê outra coisa interessante, né? A gente vê outra situação que é uma fé que se move pela confiança em quem Deus é. A gente vê essa situação acontecendo em Marcos 11, 22 a 24, que coloca o seguinte, Jesus disse aos seus discípulos, tenham fé em Deus, eu digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedida. E esse é um posicionamento que a gente sempre ensina aqui na Nova, que você não tem uma oração que seja uma repetição de pedido da mesma coisa, mas que você peça e que você, a partir daí, você comece a glorificar a Deus por aquilo ali já está se manifestando na sua vida, por mais que você não esteja vendo. Eu adorei uma história de uma mãe que ela contou que o seu filho estava envolvido com drogas. Ele se envolveu em uma situação que envolvia tudo de errado com drogas. E essa mãe nunca orou para que esse filho, ela não ficava orando, orava por ele o tempo todo, mas a oração dela nunca era para que ele saísse das drogas, para que ele saísse daquele meio das drogas. A oração daquela mãe era assim, Senhor, eu te agradeço pela vida do meu filho, eu te agradeço pelos planos que o Senhor tem sobre a vida dele, eu te agradeço que eu sei que apesar dele estar no lugar errado, o Senhor está guardando ele, o Senhor está protegendo ele, o Senhor é poderoso para falar com o coração dele, para impedir que ele faça coisas que coloquem ele numa situação mais complicada. E o tempo inteiro a oração daquela mãe era uma oração onde ela declarava as promessas de Deus sobre a vida do filho. Era uma oração onde ela se posicionava crendo que Deus estava operando a favor do filho dela. E o que aconteceu? O filho dela não só saiu daquilo, como ele hoje, ele é um pastor, e aonde a área de atuação dele é exatamente na área onde era o problema que ele vivia lá atrás. Deus pegou aquela situação que ele viveu e deu a ele as credenciais e o entendimento necessário para lidar com outros que estavam vivendo o mesmo problema. A gente vai ver uma coisa muito curiosa. Normalmente, aquilo que é o seu maior problema, onde provavelmente Deus vai te usar. Pode ter certeza. Você começa a ver pessoas que tiveram problemas financeiros, Deus começa depois a usar elas para serem excelentes no ensino desse assunto. Já viram isso acontecer? Pessoas que ficaram doentes, Deus acaba usando elas no ministério de cura. E assim por diante. Olha só. Seja feito conforme a sua fé. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter. Seja feito conforme a sua fé. A fé que Jesus ensina não é uma fé performática, ela é uma fé relacional.
Porque você só consegue desenvolver confiança a partir de quê? De relacionamento. Você não vai conseguir desenvolver confiança se não for para o relacionamento. Existe um entendimento que se fala muito hoje já no mundo de negócios cristãos, de que as pessoas pensam que o mais importante é resultado. Mas, na verdade, não existe resultado sem relacionamento. Você só constrói negócio a partir do momento que você tem o quê? Relacionamentos. E só existe construção de relacionamento quando há confiança. O que leva você a ter um relacionamento verdadeiro é confiança. E aí que você começa a ver os resultados acontecendo. Então, o que Deus está falando para a gente aqui é o seguinte: em primeiro lugar, confie em mim, desenvolva comigo um tipo de relacionamento onde você confie em mim de uma forma plena. De uma maneira que você não tenha qualquer dúvida daquilo que eu estou declarando sobre a sua vida. Se tem algo que você precisa saber nessa noite, é que nada no mundo é capaz de anular o propósito de Deus para a sua vida. O único que pode anular o propósito de Deus para a sua vida, sabe quem é? É você, quando você resolve abrir mão dele. Quando você começa a não querer viver ele na sua vida. Olha que coisa interessante. Todos vocês, todos nós, recebemos de Deus dons e talentos necessários e suficientes para realizar aquilo que você foi chamado para fazer. Não importa o tamanho, não importa a quantidade. Você vai ver isso na parábola dos talentos. Você percebe ali que ele dá 5 talentos para um, 3 talentos para o outro, né? Algumas versões falam um número diferente, e 1 talento para o outro. Aquele que pegou 5, pega ele, negocia e dobra. Aquele que recebeu 3, negocia e dobra. E o que recebeu 1 com medo, esconde, enterra. E quando o Senhor chama para tomar conta daquilo ali, ele pergunta: cadê o talento dos 5? Está aqui 10. Você é um bom servo, entra aqui na minha alegria. Ou do outro: você é um bom servo, entra aqui na minha alegria. Aquele que escondeu, ele pergunta: cadê? Eu fiquei com medo, porque eu sei que você colhe, você não semeou, e assim por diante. Fala assim: cara, você é um servo mau. Você poderia ter pego esse talento, colocasse no banco, que pelo menos eu receberia os juros. Pega esse dele e dá para o que tem 10. Porque ele fala assim: porque aquele que tem pouco vai perder, mas aquele que tem muito vai receber ainda mais. Por quê? Porque não se tratava de um talento para o servo, se tratava de um talento que era importante para um propósito de Deus. Então ele vai pegar assim: se você está pegando aquilo que ele colocou na tua mão, e você está abrindo mão daquilo, ele vai colocar na mão de alguém que vai dar atenção para aquilo e vai dobrar aquilo ali. Faz sentido para vocês, gente? E isso é um posicionamento que ele está falando para nós hoje. Tenha fé. Eu te capacito para fazer isso. Olha, a fé que a gente tem, que Jesus está ensinando a gente, ela não se apoia no volume da voz. Não é uma fé que vem fruto de eu estar gritando, de eu estar eloquente, mas na verdade é numa certeza de coração. E ela age assim, mas age porque confia. E agora que eu falei tudo isso para vocês, eu faço de novo essa pergunta para vocês. Se ele perguntar para você hoje agora, seja feito conforme a sua fé, né? O que você acredita que vai acontecer? Né? O que está sendo feito hoje no teu coração de acordo com a sua fé? Quero te dizer aqui nessa noite que não há limites para aquilo que Deus planejou para a sua vida. Não há nada que possa impedir que aquilo que Ele planejou, projetou para você, se transforme em uma realidade plena na sua vida. Mas isso depende de um posicionamento. A banda pode subir, tá? Isso depende de um posicionamento de fé, num posicionamento daquele que crê, num posicionamento daquele que tem uma expectativa de viver aquilo ali plenamente. Eu, por exemplo, eu tenho muitas expectativas de viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Eu quero ver aquilo que eu creio, gente. Eu quero ver aquilo que eu creio. Eu quero viver aquilo que eu creio. Eu quero ser plenamente quem Deus diz que eu sou. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa que estava passando por uma dificuldade
ela teve um revés na vida dela, e ela me falou uma coisa que foi o seguinte, assim, agora que eu passei por esse problema, eu estou praticando todas as disciplinas espirituais para que a situação se reverta. E eu perguntei, o que seriam as suas disciplinas espirituais? Eu passei a orar todos os dias, eu estou fazendo um propósito de jejum, eu estou mudando alguns posicionamentos, ou seja, eu respeito isso, mas ali, na verdade, era como se aquela pessoa estivesse acreditando que aquelas ações, aqueles ritos e rituais, iriam levar a uma mudança da sua sorte perante aquilo ali, porque ela estaria passando a agradar mais a Deus, porque ela estava fazendo as suas disciplinas espirituais. Quero perguntar para vocês aqui, esses exemplos que a gente deu aqui, alguém aqui praticava alguma disciplina espiritual? Não. Alguém aqui tinha alguma prática que não fosse apenas crer, confiar e se encher de uma expectativa plena de que aquilo ali aconteceria na sua vida? Sim. Então, nessa noite, encha o seu coração de uma expectativa poderosa, de uma expectativa plena, de uma expectativa grandiosa, de que grandes coisas vão se manifestar na sua vida. Numa expectativa de que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Numa expectativa de que seja o que for que você tenha feito, isso não vai te impedir de ver a bondade e a graça de Deus se manifestando na sua vida. Porque isso é a graça de Deus. Na verdade, quando a gente olha essa situação aqui, quando a gente vê essa situação aqui, a gente vê claramente a graça de Deus se manifestando. Tudo isso que a gente viu aqui não teve qualquer tipo de mérito. O que a gente viu aqui foi a manifestação plena da graça de Deus. E se você quiser ver a graça se manifestando na sua vida, tudo que você precisa é crer, confiar. Eu faço uma brincadeira, que a gente fala do Nova College, que você precisa crer, confiar, depender e obedecer. Eu faço uma brincadeira que essa ordem tem que ser outra. Eu tenho que crer, confiar, obedecer e aí eu dependo. Eu creio, porque eu creio, eu confio, porque eu confio, eu obedeço. E no momento que eu obedeço, eu dependo, na certeza de que Ele é poderoso para trazer todo o suprimento, toda a provisão, para lidar com qualquer situação que eu precise, que eu não tenha capacidade de resolver, para que as portas se abram, para que aquilo que parecia morto tome vida de novo, para que, como Jairo viu, tua filha morreu. Sim, Jairo, não olha para isso não, apenas crê. Eu não sei se tem alguma coisa na sua vida que morreu, se tem alguma coisa na sua vida que você acha que acabou, mas eu quero com você nessa noite te ajudar a ressuscitar isso, amém? Ressuscitar isso no seu coração, ressuscitar esses sonhos. Quero que você abaixe sua cabeça agora e que você coloque no seu coração, no seu pensamento, algo que você tem esperado de Deus, algo que você tem esperado em Deus, talvez algo que você nem espere mais, mas que você entende que é algo que Ele colocou no teu coração. E que você faça uma oração aqui hoje, junto comigo. Faça a sua oração, eu vou orar também, mas eu quero que você ore aqui a sua oração, entregando isso com confiança. Jesus, eu sei que tudo é possível a você, e a única coisa que eu preciso é de uma palavra tua. A única coisa que eu preciso é de um toque teu. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, pedir ou imaginar. E eu sei que o Senhor é poderoso para trazer à vida o que estava morto. O Senhor é poderoso para ressuscitar os meus sonhos, para ressuscitar os meus projetos,
para ressuscitar as promessas que eu tenho em Ti e fazer com que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração vire uma verdade na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério, em tudo aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. Coloca diante de Deus aqui nessa noite, diante de Jesus, essa sua confiança de que nele você pode todas as coisas, porque você só precisa crer que Ele está contigo. Amém? Que você tenha o melhor de Deus se manifestando hoje na tua vida a partir de agora. Que essa semana seja para você uma semana onde você já vai estar vendo isso acontecer na sua vida. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar, para que você possa experimentar e testemunhar aquilo que Deus tem para você. Amém? Que muda histórias, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda histórias, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda histórias, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda histórias, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Eu sei que Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Olha só, bota uma coisa no teu coração. Nessa música a gente fala sobre gigantes, uma fé que põe gigantes no chão. Você sabe por que Davi, ele matou aquele gigante? Porque ele sabia que era impossível que ele fosse derrotado. Sabiam disso? Davi tinha a convicção de que era impossível. Por quê? Porque ele tinha sido ungido para ser rei de Israel e ele ainda não era. Então era impossível que no momento que ele entrasse numa batalha em nome do Senhor dos Exércitos, numa batalha que afrontava aquele que estava afrontando o Senhor dos Exércitos, ele fosse derrotado. Ele sabia, esse gigante não vai me vencer, porque há uma promessa sobre a minha vida que vai se cumprir. E é em nome dele que eu quero falar para você. Você pode falar para esse gigante, você pode vir contra mim com escudo, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o que Ele vai te dar? Aquilo que você tem nas tuas mãos. Davi tinha uma funda, era aquilo que ele sabia usar. Tentaram colocar na mão dele a espada e o escudo e a armadura de Saul. Ele falou: não, eu vou com aquilo que foi dado para mim. Os dons e talentos que Ele colocou sobre a sua vida, para que você viva o projeto dele para você. Você não precisa de nada mais do que aquilo que Deus já te deu. Então usa aquilo que você tem. Ele falou para Moisés: o que é que você tem aí? Tem um cajado. É com o cajado que você vai fazer tudo isso. Eu não sei se você tem, sei lá, recursos, se você tem uma capacidade, se você tem um bem, não importa. Tudo que você tem é suficiente
para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, amém? Que essa seja uma semana que você viva isso plenamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te leve para a tua casa protegido, abençoado e com o coração queimando de vontade de viver aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Deus abençoe você, gente. Valeu!